Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí para mais uma das nossas aulas de língua portuguesa. E hoje eu vou tratar com vocês de mais um tema da literatura, vamos dar seguimento aí ao tema que foi abordado ao longo da última aula, que foi o realismo, tá? Hoje eu vou tratar com vocês de um movimento que é considerado por alguns críticos como uma extensão, como apenas uma extensão do que foi o movimento realista. É o que a gente chama de naturalismo, ok? Vou falar um pouquinho sobre as origens do movimento naturalista e como esse movimento se manifestou aqui no Brasil, beleza? Mas antes disso, vamos começar corrigindo o exercício lá da última aula, sobre o realismo. Vamos lá, ó. Então, exercício da aula passada, temos aqui o seguinte, um exercício que caiu no Enem, no ano de 2001, e ele tem um pequeno trechinho aqui do Memórias Póstumas de Brás Cubas, ok? É isso mesmo. E aqui temos então um enunciado muito curtinho ali em cima que diz, ó, no trecho abaixo, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente um outro estilo de época, o romantismo. Então aqui nós temos uma espécie de crítica ao romantismo. Vamos ter que relembrar um pouquinho das características gerais lá do movimento romântico, certo? Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça, e com certeza a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza, entre as mocinhas do tempo, porque isso não é romance, em que o autor sobredoura a realidade, ou seja, olha a realidade por cima, e fecha os olhos às sardas e espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Então aqui temos esse trechinho muito específico em que o protagonista fala aí de uma mulher, de uma amada talvez, é o que dá para perceber, tá bom? Para um olhar superficial, para quem nunca leu o livro, certo? Vamos ler então as alternativas aqui. A frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está transcrita na alternativa. Então devemos perceber aí, devemos identificar uma crítica ao romantismo, uma crítica direta. Tudo bem? A. O autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Parece que essa é correta? Sim, não é? É essa. Por quê? Aqui ele fala sobredourar, ou seja, olhar por cima a realidade e fechar os olhos aos defeitos, que seria aqui as sardas e as espinhas da amada, tudo bem? Do objeto do discurso. Ok? Então aqui o fato de fechar os olhos para os defeitos, para as sardas, para as espinhas, seria uma característica romântica. Mas o autor realista, ele não vai fazer isso. Ele não vai fechar os olhos para defeito algum. Ele vai apontá-los, ele vai apresentá-los. E logo depois ele fala, não digo que lhe maculasse o rosto, nenhuma sarda ou espinha não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza. Então, ela era alguém bela, era alguém bonita, mas não era perfeita. Assim como um romântico a descreveria. Ele está descrevendo, no caso o narrador, está descrevendo ali o objeto do discurso, está descrevendo a mulher de uma forma real, objetiva. Tudo bem? Portanto, a A se mostra, de fato, como a alternativa correta. Tudo bem? B. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça, não evidencia nada típico do romantismo. C. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno. Aqui eu diria que muito pelo contrário, né? Ele evidencia aí, talvez, olhando assim fora de contexto, talvez pareceria romântico e não realista. D. Naquele tempo contava apenas uns 15 ou 16 anos. Um ponto objetivo. Não fala sobre o romantismo, assim como a E. O indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Então essa aí também não pode ser considerada a alternativa correta, só nos sobra a alternativa A. Tudo bem? Fácil? Tranquilinho? Vamos para o nosso conteúdo da aula de hoje. Abordemos então o naturalismo, os aspectos gerais que permeiam a estética naturalista. Tranquilo? Comecemos então. O que foi o naturalismo?
Vocês conseguem perceber um pouquinho da estética naturalista pelo quadro aí, Os Comedores de Batatas, do Van Gogh. Está aqui ao lado, aí, à esquerda da nossa tela. Vocês conseguem visualizar, né? Mas enfim, então podemos dizer, que o movimento estético, literário, como nós conhecemos, surgiu ali na França, em fins do século XIX, com um escritor chamado Émile Zola. Um escritor repleto, assim, dotado de uma genialidade muito grande. Eu vou trabalhar um pouquinho com o Zola. Vou mencionar um pouquinho quem foi o Zola para vocês, tá? Além disso, segundo tópico aí fala que o naturalismo foi considerado por alguns críticos literários como apenas uma extensão, como uma corrente um pouco mais extremada do movimento do realismo, tá? Entretanto, é importante que nós olhemos para o realismo e para o naturalismo como duas vertentes talvez diferentes em certa medida e próximas em outras medidas, não é? Essas duas escolas literárias, esses dois movimentos estéticos, mantêm muitas relações próximas entre si, mas têm pequenas diferenças que valem a pena ser mencionadas, ok? Depois, visando fugir à estética romântica, os naturalistas buscaram um retrato mais objetivo do mundo e, em certo modo, anatômico, ao focalizar o lado animalesco do homem e, por vezes, permeado de descrições patológicas. Então, o homem vai ser uma entidade anatômica. Ele vai ser dotado de certas patologias, né, patologias sociais, doenças sociais que o Zola vai apresentar. E além disso, o homem vai ter um retrato um pouco mais animalesco. O homem vai sofrer, em certa medida, uma zoomorfização. Ele vai ser tratado como animais, tá? Ele vai ser apresentado para o leitor como uma espécie de animal em certos momentos, ok? É importante tentar perceber por que isso acontece, por que essa descrição vai ser feita dessa maneira. Beleza? Aqui temos, logo em seguida, uma citação do próprio Zola. E ele fala um pouquinho dessa retomada do homem à sua concepção primitiva. Beleza? O naturalismo, nas letras, é igualmente o retorno à natureza e ao homem, a observação direta, a anatomia exata, a aceitação da pintura do que existe. Então, a gente consegue perceber, a partir dessa citação do Zola, que o que nós vemos, que o que nós presenciamos na literatura naturalista é realmente um retorno a uma concepção, a um modo primitivo do homem, em que ele é animalizado, ele é tratado como um animal, repleto de patologias, é uma concepção mais física, mais anatômica e, em certa medida, mais visceral mesmo das personagens. Tudo bem? Aqui a gente consegue ver com um pouquinho mais de detalhes aí o quadro Os Comedores de Batatas, do Van Gogh, que foi pintado em 1885. E aqui nós podemos ver uma série de personagens que, enfim, não estão transbordando de alegria, mas também não estão sendo representadas com tanto realismo. É claro, tem certo realismo aqui, não tem uma romantização dessa representação. Nós não vemos algo típico do romantismo. É algo mais próximo de fato do romantismo. Mas vemos uma concepção talvez mais expressionista, em que fica evidente um certo teor obscuro, uma certa melancolia, tristeza, de pessoas que, como o próprio título da pintura já diz, estão se alimentando simplesmente de batatas. Então não parecem pessoas felizes fazendo uma refeição farta. Parecem pessoas que estão realmente tristes, comendo o que tem ali à disposição, tá? Dando seguimento a isso, vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico, que na verdade, a grosso modo, já foi apresentado ali no realismo. Então, o contexto histórico que é vivido pelo naturalismo é justamente o mesmo contexto histórico do naturalismo, mas vale a pena que mencionemos de novo. Então, vamos retomar essas ideias. Estamos falando da Europa, no século XIX, portanto, com ela vem a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Os ideais dessa Revolução Industrial, movido pela evolução técnico-científica, tá? Pela automação. E a Revolução Francesa ali pelos ideais de liberdade. No caso ideológico-político, a gente pode falar desses ideais de liberdade. Tá? A partir da Revolução Industrial, temos aí um surto de industrialização que gera os primeiros centros urbanos, o capitalismo financeiro e justamente com isso, tá? Surge aí um grande embate entre a burguesia e
a classe do proletariado, beleza? A burguesia, enfim, seria aquele que detém os meios de produção, não é? Aquela classe dominante que começou a enriquecer recentemente e que passou por um processo ali de ascensão social por oposição ali à aristocracia escravista que entra em declínio nas escolas literárias anteriores. Tudo bem? E justamente por conta disso, desse embate entre a burguesia e o proletariado, vão surgir teóricos que vão abordar essas questões, e o principal deles é o Karl Marx, que vai falar ali em O Capital, em Manifesto do Partido Comunista, vai falar diretamente sobre essas ideias, sobre esses ideais específicos da luta de classes, ok? E, além de todas essas teorias, né, aliás, a teoria do Karl Marx, temos também as teorias cientificistas, que começam a ganhar espaço aqui, como o positivismo de Auguste Comte, que já discutimos ao longo da última aula, e o determinismo social, determinismo de Taine, e que está muito ligado à teoria da evolução do Charles Darwin também. Seguindo aqui, temos um pouco das características específicas do movimento. Temos então como características gerais aí a ênfase no lado mais animalesco do homem, a fome, o instinto, a parte não civilizada, entre aspas, a sexualidade e etc., bem como a zoomorfização de personagens. Então aqui a gente pode falar que as personagens elas vão ser apresentadas pelo ponto de vista anatômico, físico, e elas vão perder o seu teor racional, tá? O racionalismo, que foi fruto ali do renascimento cultural, por exemplo, ele perde espaço aqui dentro da vertente naturalista e o homem ganha a sua dimensão mais animalesca. Ele é representado como animal, justamente o processo de zoomorfização, que se nós desconstruirmos essa palavra etimologicamente, nós podemos encontrar o seguinte significado, que zoomorfização seria ali zoo, animal, e morfização de morfos, de forma, tá? Então, forma de animal, zoomorfização. Portanto, as pessoas são transformadas realmente em animais e são movidas simplesmente pelo instinto, pela libido, no caso aqui da sexualidade, tá? As pessoas são movidas pela libido, pelo desejo sexual, pela fome, pela miséria, enfim. Então aqui nós temos uma espécie de ser humano, de humanidade animalesca, tá? Determinismo. O indivíduo não é mais sujeito, mas um figurante da história, resultado das influências do meio. Então esse determinismo social, ele trata das questões, ele aborda a seguinte perspectiva, de que o homem seria apenas um fruto do meio em que ele está inserido, e esse meio age sobre o homem, determinando como ele vai ser. Portanto, se aquela pessoa vive ali como um animal, em um meio que, enfim, age sobre ela e transforma ela em um animal, ela vai se portar realmente como um animal de fato. É o que nós vemos no Cortiço, do Aloysio Azevedo. As pessoas ali vivem todas aglomeradas, juntas em pequenos quartinhos, como se fossem animais, e acabam se portando realmente como animais. Logo no início do dia, em uma das grandes descrições, em uma das grandes passagens do livro O Cortiço, o Aloysio retrata as pessoas, os homens saindo dos seus quartinhos, lavando os rostos ali nas bicas, se esfregando como animais. Então as pessoas se portam como animais porque elas estão dentro de um meio que as determina assim, que as transforma em animais. Cientificismo. O homem é entendido como produto das leis naturais, o que está muito em consonância com o determinismo. Patologias sociais. Aqui o problema das doenças, das patologias que a sociedade enfrenta, como o Zola já falava. As obras naturalistas enfatizam esses temas, trazendo à tona tópicos como as taras sexuais, os vícios, as doenças, o incesto, o adultério. Então, todos esses problemas sociais que vão ser descritos como doenças sociais. Objetividade e impessoalidade narrativas. Porque, é claro, estamos falando aqui de um processo muito próximo, de uma literatura que surgiu concomitantemente ao realismo. Então, ela guarda traços característicos do realismo. Preferência por temas cotidianos, frequentemente priorizando as relações e vivências das classes inferiores e predominância da forma descritiva. Então, as classes inferiores, elas vão ser retratadas aqui buscando apresentar a miséria, a realidade paupérrima dessas pessoas, tá? Isso vai ser feito
através de uma grande descrição, através de muitos elementos descritivos. Obras comumente engajadas, denúncias de aspectos socialmente retrógrados da miséria e do sistema de desigualdades que fundamentava o capitalismo que surgia. Se estamos falando em um sistema capitalista, é claro, estamos falando aí em um enriquecimento, o surgimento da burguesia, em que eu pressuponho uma classe rica, mas pressuponho também a presença do pobre, por oposição. E o naturalismo, ele vai abordar mais a condição do pobre, a condição da miséria, dessa realidade paupérrima, tudo bem? E, através disso, essas obras engajadas, elas vão tentar apresentar isso de maneira muito íntima. No caso, o Curtiço, do Aloysio Azevedo, ele pode ser apresentado como um romance de tese. Através das teorias científicas que estavam em voga, o Aloysio ele escreve um romance para provar, então, que a sociedade ela é mais animalesca do que de fato humana, racional. Então as pessoas se portam ali movidas pela libido, pela fome, pela miséria. Então, na verdade, pode-se dizer que o romance do Aloysio Azevedo é, a grosso modo, uma tese. É aí que vai surgir, então, essa nomenclatura de fato, romance de tese. Ok? Porém, é necessário que a gente consiga elencar distinções, diferenças entre o realismo e o naturalismo, tá? São muito próximos, mas tem algumas pequenas diferenças. Por exemplo, aqui, ó. O que diferencia o naturalismo é a abordagem patológica das personagens e situações. Enquanto o realismo privilegia mergulhos psicológicos nas personagens, o naturalismo possui um olhar anatômico, ressaltando a doença e o aspecto animalesco do ser humano. Tá? Então, enquanto o realismo vai tratar a questão psicológica do homem, o naturalismo vai abordar a condição mais visceral, mais física, mais anatômica do homem. Tá? Portanto, aí, ó, as personagens são tratadas de fora para dentro, enfatizando as ações exteriores, sem preocupação com o aprofundamento psicológico. Tá? Então é algo mais visceral ao longo do naturalismo. Portanto, diante disso, conseguimos aí fazer uma aproximação muito grosseira. Eu assumo que essa síntese que eu faço aqui é muito grosseira, sim. O realismo, ele pode, então, ser apresentado como uma escola que vai tratar o homem do ponto de vista psicológico, enquanto o naturalismo apresenta o homem biológico, anatômico. Ok? E as origens do movimento? Temos aqui, ó, como eu já falei anteriormente, temos o Émile Zola, esse francês que vai ser responsável aí pela principal vertente aí do naturalismo, né? Vai criar aí o naturalismo como nós o conhecemos. Sim, considerado o fundador da estética naturalista e considerado como o pai do romance experimental. Zola tensionava fazer da literatura um instrumento efetivo de luta para mudanças sociais, então apresentando a perspectiva da literatura como um instrumento social, político-social. O comportamento dos personagens com base na influência do meio, da raça e do momento histórico. Tá? Então, o determinismo, como o determinismo influencia na construção das personagens, é o que o Zola vai falar muito bem. Aqui abaixo temos um pouquinho aí das áreas às quais o Zola se dedicou e logo abaixo, um pouquinho mais abaixo, temos algumas das principais obras. Taberna, de 1886, Naná, de 1880, Germinal, de 85, que é Germinal, uma obra excelente do Zola, uma das principais obras dele. A Besta Humana, de 1890, que já indica um pouquinho disso, né? A Besta Humana seria, então, essa zoomorfização da personagem. Um humano, mas que é uma fera, que é uma besta. E Jacuzzi, de 1898. Tá? Já aqui na estética brasileira, podemos elencar o Aloysio Azevedo como o grande idealizador do movimento. Tá? Então, ele inaugura a estética naturalista no Brasil e, dentre as principais obras do Aloysio, podemos citar ali o Mulato, de 1881, como a primeira obra que começa a introduzir questões naturalistas dentro da estética brasileira, dentro da literatura brasileira, mas que alcança a sua maturidade como escritor ao longo de O Curtiço, lá em 1890. Então, O Curtiço é a obra-prima do Aloysio Azevedo e é uma obra realmente típica assim, de um gênio. A gente vai ver com um pouquinho mais de calma. Aqui, ó, a linguagem, como ela se estrutura ao longo de O Curtiço. Temos o seguinte: daí a pouco,
em volta das bicas era um zum-zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Percebam ali, ó, machos e fêmeas. Parece que ele está falando de animais. A gente fala de machos e fêmeas como de animais, não de pessoas. Então, portanto, eu estou entendendo que ele está falando de animais, não é isso? Uns após outros lavavam a cara incomodamente debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. Lavavam a cara. Opa, agora a cara parece que é algo que uma pessoa tem, não um animal. Agora eu já estou confuso. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender as saias entre as coxas para não as molhar. Aqui já fica claro. Ele está falando de pessoas, mas está apresentando ali uma zoomorfização dessas personagens. Via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço, que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casco. Opa, do alto do casco. De novo uma descrição de uma animalização. Os homens, esses não se preocupavam em não molhar o pelo. Aí o pelo, não os cabelos, o pelo. Algo típico de um animal. Ao contrário, metiam a cabeça bem debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, fossando e fungando contra as palmas da mão. Fossando e fungando, parecendo um porco, uma criatura. As portas das latrinas não descansavam. Era um abrir e fechar de cada instante, um entrar e sair sem tréguas. Não se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou as saias. As crianças não se davam ao trabalho de lá ir. Despachavam-se ali mesmo, no capinzal dos fundos, por detrás da estalagem ou no recanto das hortas. A gente vê com muita facilidade, com muita clareza, que aqui o que nós temos é uma descrição animalesca de personagens, e não humana. Portanto, aí para fechar, para consolidar o conteúdo de hoje, vamos fazer um exercício. Temos aqui um trechinho aí do Curtiço, e a partir dele devemos analisar uma característica central do movimento, tá bom? E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar e esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea, ali mesmo, daquele lameiro, a multiplicar-se como larvas no esterco. Gente, por mais que não pareça, aqui o Aloysio está falando de pessoas, tá? Então, é realmente algo muito, muito físico, muito visceral. Tratar as pessoas como larvas no esterco. É mostrar realmente uma realidade dotada de miséria. Ok? O fragmento de O Curtiço, romance de Aloysio Azevedo, apresenta uma característica fundamental do naturalismo. Qual? A. Uma compreensão psicológica do homem. B. Uma compreensão biológica do mundo. C. Uma concepção idealista do universo. D. Uma concepção religiosa da vida. Ou E. Uma visão sentimental da natureza. Já sabem qual que é a resposta correta? Ainda não? Pense então com um pouquinho mais de calma, que ao longo da próxima aula a gente resolve esse exercício. Começamos a próxima aula já resolvendo esse exercício aqui. Ok? Pessoal, por hoje é só. Encerro esta aula aqui. Espero que tenha ficado claro. Um grande beijo no coração. Tchau, tchau. Até a próxima aula.